Já vou produzindo aqui a minha dica para você que está em casa nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Observe, a competência 5 da matriz de referência para a prova do Enem de linguagens, códigos e suas tecnologias, ela envolve 3 habilidades. Essas 3 habilidades dizem respeito ao texto literário. Habilidade 15, habilidade 16 e a habilidade 17 da competência 5. Certo? A habilidade 15, ela versa sobre a capacidade que o aluno deve demonstrar para localizar no contexto histórico, social e político um determinado texto literário. Ok? Então, a primeira habilidade que envolve o conhecimento de literatura é aquela em que o aluno contextualiza determinado texto no seu momento histórico, social e político. Por exemplo, entender que o romantismo nasceu no contexto histórico da Revolução Francesa. Entender, por exemplo, que o realismo nasceu no contexto histórico do avanço do pensamento científico da segunda metade do século XIX. Que o barroco lá do século XVII é a estética do conflito e das antíteses, porque o século XVI foi do Renascimento e o século XV até o século V era o século da Idade Média. As teses teocêntricas da Idade Média se chocaram com as teses antropocêntricas do Renascimento no século XVI e o resultado disso no século XVII é o texto barroco. Então, perceber o momento social, histórico e político em que determinado texto literário foi produzido. É a habilidade 15. A habilidade 16 diz respeito propriamente ao texto em si, a sua estrutura, seus elementos constituintes. Entender, por exemplo, que o texto parnasiano prima pela forma, valorizando a métrica, valorizando a rima, que o texto romântico é rico em adjetivos para idealizar e descrever, que o texto modernista é mais espontâneo, constituído de versos livres, de versos brancos, de um vocabulário mais associado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. É perceber, por ela própria, a estrutura da obra literária. Ok? Essa é a habilidade 16. E a habilidade 17 diz respeito ao legado, ao patrimônio. O que foi que ficou da literatura do passado que pode ser percebido no presente, que pode ser percebido nesse momento. Por exemplo, se você viaja por Salvador, foi até o centro histórico de Salvador, no Pelourinho, com certeza você encontrou lá a Igreja de São Francisco de Assis, que é uma das mais importantes obras do barroco brasileiro. Ela está aí, viva, né, pulsante, na sua fachada, na sua arquitetura, nos seus anjos, no seu altar extremamente adornado, que são as características típicas do período do barroco, ou seja, há uma herança, há um legado. Se você vai, por exemplo, a Minas Gerais e mantém contato lá com o rococó do Aleijadinho, né, nas esculturas dos profetas, na cidade de Congonhas do Campo, por exemplo. Se você vai ao Centro Histórico do Rio de Janeiro e vê lá o prédio da Academia Brasileira de Letras, né, que foi fundada por Machado de Assis no século XIX. Ou seja, o passado deixa marcas que podem ser percebidas no presente. E isso constitui um legado, uma herança, um patrimônio. Então, o que é de literatura que se cobra no Enem? O momento histórico em que ela foi produzida, as suas características estruturais e a herança que ela deixou, ok? Então, a minha dica importante para o aluno que vai fazer a prova de linguagens e códigos é tentar contextualizar o texto literário no momento histórico e estético, percebendo as suas características e verificando o que foi que sobrou, o que foi que restou, o que foi que sobrou como herança que pode ser percebida no presente. Se nós observarmos a questão 3, ela fala exatamente sobre isso. Questão 3, texto 1. O canto do guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar, valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Como se trata de um texto do período romântico, note a exaltação ao guerreiro, a exaltação ao índio. Por quê? Porque o romantismo brasileiro coincide com o momento em que nós estamos nos tornando uma nação independente. Em 1822, período que marca o pré-romantismo, o Brasil adquire a sua independência. E nesse momento é preciso criar símbolos para a nação independente. Quais são esses símbolos? É a palmeira da nossa fauna, né?
é o sabiá da nossa flora, e é o índio, que representa a nossa gente, o nosso herói idealizado. Então, o romantismo, em virtude do momento histórico, em virtude das características intrínsecas ao texto desse período, especialmente a primeira geração, que é exatamente a geração indianista, que tem como grande expoente o poeta maranhense Antônio Gonçalves Dias, essa geração vai enaltecer, exaltar o índio como símbolo de uma nação recentemente independente. Já no texto 2, nós temos a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, que é de 1928. Nós já estamos lá na primeira fase do modernismo, nós já estamos lá no século XX, momento em que os escritores modernistas se voltam para o passado para exatamente propor uma leitura crítica do conceito de nação, do conceito de terra, do conceito de brasilidade, do conceito de nacionalismo e, dentro disso tudo, o conceito do índio. E muitas vezes desmistifica-se aquela imagem idealizada do herói, tipicamente romântico. Se nós observarmos Macunaíma, ele já não é como Peri, né, de Guarani. Macunaíma é um anti-herói. Macunaíma não se encaixa nesse modelo de idealização. E o texto 2 converge para esse pensamento, quando se diz assim: Macunaíma, acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângulo na tribo Tapaiumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Urariquera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Findou-se, morreu. Depois que encontrou a sua Muiraquitã, recuperou-a lá do Venceslau Pietro, o gigante Piaimã, retornou à Amazônia, viveu ainda algumas aventuras, mas depois feneceu e foi para o céu transformar-se numa constelação, transformar-se numa estrela. E aí morreu o nosso herói. Morreu, findou, acabou a história, não há aquele rompante de idealização, não há aquele rompante de enaltecimento da figura indígena, até porque Macunaíma representa o Brasil, com a sua miscigenação, com a sua, digamos assim, preguiça macunaímica, né, com aquela malemolência, com aquela malícia, com aquela blandícia, com aquele jeito meio artimanioso de ser. Macunaíma foge ao modelo do herói idealizado, que é exatamente o texto 2, que já é um texto circunscrito no momento histórico, no momento estético da primeira fase do modernismo. Ok? Então, as características do texto, né, que são exatamente a habilidade 16, elas estão em consonância, estão em sintonia com a habilidade 15, que é exatamente o contexto social, histórico e político no qual o texto literário foi produzido. Então, mudamos o tempo, mudamos a visão de mundo, mudamos a perspectiva de abordagem. Ok? O enunciado, então, nos coloca diante da seguinte situação. A arte literária é capaz de manifestar diferentes concepções de culturas ao longo do tempo. O indígena, figura emblemática presente na literatura brasileira, foi tratado de forma bem distinta pelo romantismo e pelo modernismo. Enquanto que a primeira escola exaltava qualidades, a segunda chegava até mesmo a insinuar preconceitos. Ok? É exatamente o que nós estamos discutindo. O romantismo enaltece, o modernismo critica, tem uma visão mais reflexiva, mais, portanto, digamos, contextualizada em outro momento, um momento posterior àquele momento de exaltação ufanista, que foi o momento do Brasil independente. Pois bem, é possível afirmar, a partir da comparação entre os textos 1 e 2, que ambos têm como tema a figura do índio brasileiro. Ok. Apresentado de forma realista e heróica? Não, apenas no primeiro texto. Né? Letra B. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória? Não, pelo contrário, enaltecedora. As perguntas, quem há como eu sou? Ou seja, ninguém há melhor do que eu, porque eu sou o grande guerreiro, enaltece. Quem podia saber do herói? Ninguém, porque o herói morreu. Desmerece. Né? Então, expressam diferentes visões acerca da realidade indígena brasileira. O primeiro exalta, o segundo já tem uma visão mais crítica, mais pontual. Portanto, a questão, né, tem resposta correta no item C de casa. E é exatamente essa questão que eu utilizo aqui como ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre como o Enem cobra o texto literário nas suas questões. Tentando contextualizar histórica, social e politicamente,
percebendo as suas características estruturais e verificando qual foi o legado, qual foi a herança. Então, sempre que você estiver estudando para o Enem, revisando os textos literários, pense sobre esse prisma, esses 3 pontos de vista: o contexto, o texto e o legado e a herança. Ok? Fiquem agora com o professor Helder Vidal, que vai prosseguir com as dicas para vocês com relação à prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. É isso, João. Estamos aqui para passarmos aquelas últimas dicas sensacionais. Gente, e nada melhor do que na reta final dar uma olhada em competências e habilidades do Enem. Gente, as competências elas dão dicas tão importantes para a prova, nos ajuda a compreender como é o enunciado da questão, quais são as ideias essenciais que a gente tem na organização daquele texto. E um fato que eu acho relevante, olha, se a gente entende a competência, a gente sabe ao certo o que está sendo questionado, o que está sendo perguntado. Competência 1, habilidade 1, por exemplo, vai trabalhar com recursos expressivos. Discute, então, figuras de linguagem, estilística fônica, estilística sintática, estilística léxica, qual a função daquele termo dentro daquele contexto, o que é que ele quis passar, qual foi a ideia central. Isso é muito importante. É nesta, pessoal, habilidade que nós vamos encontrar aquela velha pergunta, como se deu a construção do recurso de humor, como eu consegui criar humor dentro do texto? Então, quais foram os recursos estilísticos que eu utilizei para provocar humor? Saber quando a gente tem humor relacionado à ideia da quebra de expectativa, ou então do exagero, ou então alguém foi lá dentro do texto e criou uma situação em que a ironia, na verdade, estava na parte central. Tudo isso gera humor dentro de um texto e pode ser uma possível resposta de prova do Enem. Além disso, pessoal, a competência 1 trabalha também com as demais habilidades que vão cobrar muito senso crítico, uma preocupação com a resolução de problemas sociais e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito clara em compreender os sinais de trânsito, os sinais que a gente tem, que eu não digo nem de trânsito, mas de vida, de um modo geral. Quando você vai a um shopping, quando você vai a um passeio e, de repente, se depara com infinitas placas na tua frente. Aquelas placas, elas são resultados de processos de pesquisa que o homem, na sua história de comunicação, resolveu, na verdade, colocar à disposição dos seus semelhantes para que houvesse algo incrível chamado o quê? Comunicação entre esses falantes que discutem e falam utilizando o mesmo código. Gente, competência 2, língua estrangeira. É importante o aluno perceber que a competência 2, ela tem uma relação muito grande com o inglês instrumental e trabalha também com o espanhol instrumental. São coisas práticas da língua inglesa, da língua espanhola, que vão dialogar com a cultura daquele povo, que vão mexer com as diversidades linguísticas, tanto do inglês quanto do espanhol. O aluno ter ciência de que o inglês dos Estados Unidos é um, o inglês que vai ser falado na Inglaterra é outro, é muito importante para ele conhecer língua pelo aspecto social, ou seja, o aspecto até sociolinguístico e cultural vai ser muito relevante. Quando a gente vai para a competência 3, a competência do corpo, coleguinha, é importante nessa hora você ver aquela teoria de educação física, sabe aqueles assuntos que você, opa, eu não tenho muita certeza sobre o que devo estudar para entender a questão da educação física, da parte teórica. Olha, eu acho importante você dar uma olhada nas competências, principalmente que a gente tem, voltadas para as coordenações motoras, para as ideias que a gente tem sobre as habilidades corporais. Então é muito importante ter um senso de lateralidade. Nada vai ser tão complicado na prova. Entender dança, pessoal. Entender como um corpo interage com o espaço. Está vendo que eu estou aqui falando com você imediatamente? Neste espaço há uma interação entre mim e você por conta de algo chamado corpo. É o corpo que faz com que a gente interaja, que faz com que a gente se conheça, que a gente se perceba dentro do mundo. Então essa visão sobre o corpo é que vai ser cobrada aí na competência 3. Outro fato bem relevante, viu? Quando você vai para a última habilidade da competência 3, você vai notar um termo muito interessante chamado inclusão. Então, perceber o que está sendo feito no Brasil em relação à inclusão das pessoas com deficiência, das crianças, das pessoas mais velhas, como é que a gente lida com esse processo inclusivo dentro das sociedades. Já foi inclusivo, pessoal, tema sabe de quê? Da prova, olha o que eu estou falando, de redação do Enem, quando a gente discutiu a velhice como tema de redação. Depois a gente vai para a competência 4. Competência 4 é a competência das artes. Helder, quais são os artistas que vão aparecer na prova? Gente, prova do Enem, ninguém tem bola de cristal. A gente não vai dizer assim quais foram ou quais serão os artistas que vão aparecer na prova. Mas
tenha uma certeza. Sempre a relação entre arte e sociedade, a arte como espelho da sociedade, ela vai ser fundamental para você resolver uma boa questão de Enem. E um fato relevante, perceba que a prova do Enem não tem preconceitos. Preconceitos que eu digo culturais. Então você vai ver todas as manifestações culturais sendo tratadas da mesma forma na prova. Então, tanto vale na prova eu encontrar lá uma letra, uma canção do Chico Buarque, quanto vale encontrar também um rap do Criolo ou um rap do Emicida. Esses mundos vão dialogar. Vocês vão perceber uma prova muito eclética, que vai do samba ao que a gente chama de bossa nova, que vai conseguir se comunicar com diferentes épocas da cultura nacional. São vários artistas. O teu foco, relacionar a sociedade e arte. Arte como espelho desta sociedade. Então, é um elemento crucial para você conseguir ter sucesso numa questão com a competência 4. LD, competência 5. Gente, João falou agora há pouco. Competência 5, trabalho com literatura. Nem vamos deter, o João acabou de comentar com vocês uma questão que discutia a competência 5. Sabe aquela aula tradicional que a gente tem? Sabe aquele contexto que a gente está muito acostumado a observar? Aquele do contexto histórico, né, o literário, aqueles contextos das estéticas, todos eles vão ser muito importantes para você relembrar. Entender características de uma estética e, principalmente, gente, a última habilidade da competência 5 discute todo o patrimônio que a gente tem sentimental na construção da literatura brasileira. Então, como a liberdade foi tratada lá no século XVIII, por exemplo, e como a liberdade é tratada no século XX, como essas duas liberdades se relacionam, como é que eu posso discutir liberdade nos poemas que eu encontro do arcadismo, quando os Árcades, envolvidos com a Inconfidência Mineira, discutiam alguns temas relacionados a este processo. Como é que eu posso relacionar isso ao senso de liberdade que a gente vai ter dentro do espaço pós-modernidade ou modernidade, em que eu vou encontrar uma Cecília Meirelles com o romanceiro da Inconfidência discutindo isso? Como é que a liberdade foi sendo trabalhada no decorrer deste tempo? Gente, depois temos competência 6. LD, competência 6 é aquela que trabalha com os gêneros textuais, com certeza. Além de gêneros textuais, que é muito importante, viu, gente? Fazer uma revisãozinha de crônica, de conto, tentar entender quais são as características da carta de leitor, perceber como cada texto se organiza. Porque muita gente pensa que a prova do Enem não vai cobrar nada disso, porque lá tem para você escrever uma dissertação. Perceba bem, gente, o foco, é claro, é a dissertação, mas eu tenho que notar que eu tenho uma habilidade que trabalha exatamente com essa perspectiva, que é justamente a habilidade 18. A 19 trabalha, adivinha com o quê? Com funções da linguagem. E identificar as funções da linguagem em um texto. Perceber quais são as funções ou a função predominante naquele fragmento textual. Questão certa de prova. Faça aquela revisão de emotiva, fática, referencial, conativa, tá certo? Dê uma olhada geral nas funções da linguagem. E quando você pega a última habilidade da competência 6, ela discute a identidade nacional. Mostra como nós nos relacionamos com essa situação, né, da própria identidade linguística. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é utilizar um léxico que vem parte dele, do universo indígena. Outra parte vem do universo europeu português. E a outra parte vem de um universo afro. Entender que o Brasil é esta mistura é algo essencial para o teu sucesso. Depois a gente vai para a competência 7. Eu sempre brinco. É a competência que relaciona um texto com o outro. É a competência das propagandas. Sabe aquela perguntinha básica que você vê um cartaz de uma propaganda e de repente alguém te pergunta qual é o público-alvo? Isso é exatamente a competência 7. Povo, competência 8. A 8 trabalha com linguística. Língua na prova do Enem não é língua de certo e errado. É língua de adequado e inadequado. É uma língua que respeita toda a diversidade linguística do Brasil. É uma língua que consegue ser compreendida pelos falantes, é uma língua sem preconceitos. Perceba que eu obedeço à norma culta quando estou fazendo minha redação, mas tenho que respeitar na sociedade como essas várias pessoas se comunicam, como é que elas falam no decorrer do seu dia a dia. Então, a competência 8 é a competência da língua. Viu uma questão de língua, já sabe, ali tem uma discussão sobre norma, tem uma discussão sobre linguística, isso vai ser importante para a tua prova. E competência 9 para a gente fechar a noite. Competência 9 trabalha exatamente com o quê?
com novas tecnologias. Então é entender a linguagem do Twitter, entender a linguagem do Facebook, perceber o que foi o Instagram no ano de 2013, perceber o boom que foi essa rede social. Então compreender esta linguagem das redes sociais e principalmente, gente, habilidade 30, questão certa de prova, viu? A 30 é aquela que trabalha com uma perspectiva muito positiva sobre a internet e as redes sociais na nossa vida. É aquela que diz que nós devemos utilizar essas redes sociais, a internet, a nosso favor. Um abração, sucesso e tudo de bom. Valeu!